Ok. Obrigado, senador Hélio José, que preside a sessão. Queria saudar também os senadores Walter Pinheiro, o senador Valdir Raupp, o senador José Medeiros. Bom, senhores senadores, eu vou me esforçar aqui para colocar todas as informações no tempo. E eu queria começar contando um pouquinho, colocando aqui a linha do tempo dessa decisão. Como o Emiliano já colocou, o início da transição começa em 2006, com a decisão do padrão brasileiro de TV digital. E, a partir de 2013, a gente entra especificamente na fase final dessa transição, com a portaria do Ministério das Comunicações, que determina que o processo de digitalização brasileiro seja acelerado por meio da disponibilização da subfaixa de 700 MHz para o Programa Nacional de Banda Larga e com uns recursos advindos do leilão, que esse processo possa ser acelerado e a gente chegar à fase final de transição, previsto, então, também em portaria do Ministério para 2018, começando em 2015. Como colocado, a TV digital ela tem uma qualidade muito melhor de som e imagem e também tem a capacidade de multiprogramação, de recepção móvel, de interatividade, o que dá uma experiência mais adequada para o telespectador. Por sua vez, a subfaixa de 700 MHz para as telecomunicações, ela traz uma cobertura maior de regiões mais periféricas, ela tem uma capacidade de propagação maior e também uma capacidade de recepção indoor maior. O 4G atual que a gente usa na faixa de 2,5 GHz, ele tem uma dificuldade maior, ele tem mais capacidade, mas tem uma dificuldade de adentrar a cobertura indoor, adentrar edifícios e casas, e isso acontece pelas características da faixa. A faixa de 700 MHz já possui uma capacidade maior de propagação, e isso facilita a cobertura de áreas que hoje têm um baixo nível de atendimento, principalmente do 4G. Então, foi licitado em 2014 para a exploração do 4G. Eu vou falar um pouquinho melhor. Esse gráfico ele representa bem, se os senhores virem a parte de baixo do gráfico, o primeiro cenário, que é a bola totalmente vermelha, é a cobertura de 700 MHz. Imediatamente ao lado é a cobertura da parte de 1.9, que é o de 3G, e depois, na última, é o nosso atual 4G, que é a faixa de 2.5 MHz, 2.5 GHz, que dá uma diferenciação clara da capacidade de propagação de 700 e de como a faixa de 700 é importante para a gente conseguir, de fato, massificar o 4G no Brasil. Aqui é um estágio da digitalização no mundo. Esse é um processo que está sendo feito no mundo inteiro, e o Brasil também seguindo o que o mundo inteiro está fazendo, que é completar o processo de digitalização, e com o dividendo digital, com a faixa de radiofrequência que é liberada pelo processo de digitalização, ser alocado, então, essa faixa para a telefonia móvel de quarta geração. Os senhores podem ver que a Europa, Japão, Austrália já completaram o processo. Alguns países, como os Estados Unidos, já concluíram grande parte do processo. As maiores estações americanas já foram digitalizadas, e falta agora as pequenas estações mais regionais que precisam ser digitalizadas ainda. E o Brasil está nesse meio termo, com ainda a transmissão analógica e digital, o chamado simulcasting, sendo feito, e isso também se reflete em outras partes do mundo, e a gente vai passar agora para a fase final, que aí é chegar ao switch off e todo o apagar e ficar com 100% digital. A partir dessas portarias, o Anatel, então,
iniciou o trabalho de convivência, de testes, para identificar quais seriam os melhores cenários de convivência entre a banda larga móvel e a TV digital. Isso foi feito em laboratório, no Inatel, e também em Pirenópolis. O edital de 700, ele previu, o leilão foi feito em 2014, ele previu a criação de duas entidades fundamentais para o processo. A EAD, que vai atuar no foco mais operacional, e o GIRED, com as decisões estratégicas. A EAD tem a previsão de orçamento do edital de 3,6 bilhões, esse é um valor atualizado e também está sendo investido. E é incumbida da parte mais operacional, de divulgação do processo, distribuição de conversores, lidar com interferências e distribuir antenas e conversores para o Bolsa Família, dentre outras coisas. Já o GIRED, ele tem a função mais estratégica, ele é composto pela Anatel, Ministério das Comunicações, Teles e Radiodifusores, é incumbido de disciplinar, fiscalizar e avaliar o processo de remanejamento e as atividades da EAD também, e também avalia e decide sobre a antecipação do uso da faixa de 700 pelas empresas de telecomunicações. O GIRED tem como membros, Anatel, Ministério, Teles e Radiodifusores, e conta com 3 grupos de apoio, 3 grupos técnicos de recepção, que trata principalmente da parte de conversores, filtros, interferências, remanejamento, que trata toda a parte de transmissão, remanejamento das transmissoras de televisão, e o GT de comunicação, todo o processo de comunicação do desligamento. Então, os GTs são sempre coordenados por membros da Anatel e contam com a participação de todos os membros do GIRED. O GIRED funciona com reuniões mensais ordinárias, todas as decisões por consenso, e até agora todas as decisões foram mesmo tomadas por consenso. Contudo, em caso de divergência, prevalece o voto, então, do presidente do GIRED ou do representante do Ministério das Comunicações, a depender da competência, e o recurso cabe ao Conselho Diretor da Anatel ou ao Ministro das Comunicações, também a depender da competência para a matéria. As principais decisões do GIRED, nas suas 7 primeiras reuniões, a gente já fez 7 reuniões do GIRED, são orientações para a página da internet, no call center da EAD, orientações para o plano de comunicação da EAD, orientação para pesquisa e validação do atingimento das condições de desligamento, orientações para definição de entrada em operação, avaliação do cronograma de desligamento, especificação dos filtros para lidar com interferências, especificação técnica das antenas e do conversor que vai ser distribuído para o Bolsa Família, distribuição de kits, enfim, uma série de decisões importantes, e a gente tem algumas também decisões colocadas, como especificação de equipamentos e infraestrutura a serem ressarcidos, e demais decisões mais técnicas que a gente ainda tem e já está programado. Uma coisa fundamental no processo que a gente tem colocado sempre é a parte de planejamento do processo, é fundamental para o processo dar um bom resultado. O cronograma, como já colocado pelo Emiliano, a gente tem Rio Verde, Brasília e São Paulo como as 3 primeiras localidades extremamente críticas, em que a atenção tem que ser máxima, até porque a gente vai começar o processo com uma série de aprendizados. Rio Verde como um projeto piloto, mas como uma cidade menor, de 200 mil habitantes, vai servir para muita coisa de aprendizado, mas a gente coloca sempre que Brasília será, de fato, o grande teste, por ser a primeira grande metrópole brasileira a ser desligada, com 3 milhões de habitantes, Brasília em torno, e, em seguida, São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia e Rio de Janeiro, em 2016. A nossa expectativa é que, com o tempo, a gente consiga ter um aprendizado maior e as questões serem resolvidas mais facilmente. O restante do cronograma com um switch-off final em 25 de novembro de 2018, o Emiliano já colocou. Para o desligamento, a gente precisa necessariamente de algumas questões serem endereçadas. Um ano antes, as televisões já começam a divulgar a logomarca e a tarja
com um texto informando a data de desligamento, informando o site e informando o call center, o número do call center, para que a população já vá se inteirando. Inclusive, muitas emissoras já estão fazendo ainda mais do que isso, colocando símbolos quase permanentes durante a programação, que facilita para o telespectador identificar se ele está vendo, de fato, uma programação analógica ou se aquela programação já é digital. 2 meses antes, começa a contagem regressiva, em dias, faltam tantos dias para o desligamento, até o desligamento final. Nesse período também há uma divulgação em TV aberta, call center, página na internet e outros mecanismos de divulgação que podem ser detalhados melhor pela EAD, de forma a informar bem o consumidor e o telespectador de como vai ser esse processo que ele precisa fazer para estar preparado. O remanejamento dos canais e ressarcimento ocorre um pouco depois do desligamento. Muito importante o atingimento da condição de desligamento, que é 93% das residências do município que vai ser desligado, que recebem a TV aberta devem estar aptas à recepção da TV digital. Isso vai ser aferido por uma pesquisa baseada na PNAD, e a distribuição do receptor e antena para as famílias cadastradas no Bolsa Família é um elemento também fundamental para a gente conseguir atingir os 93%, que é a população mais pobre do Brasil, receber o receptor e antena que vão ser distribuídas pela EAD, formada pelas empresas de telecomunicações. Uma decisão já importante para esse processo foi a especificação técnica do conversor do Bolsa Família, que vai ser distribuído para o Bolsa Família. Ele possui suporte à interatividade plena por meio da interface IP e USB. Ele tem capacidade de receber modem 3G para que possa ter acesso à internet e ter todas as funcionalidades que a internet propicia e que a própria TV digital permite. É otimizado para convivência com 4G LTE. Ele possui o chamado perfil C do Ginga, que é um perfil mais avançado que a gente tem hoje disponível no Brasil do Ginga. É um importante passo para a consolidação desse desenvolvimento tecnológico feito no Brasil, que é o Ginga, e que atende também os requisitos essenciais, funções obrigatórias e de compatibilidade previstos nas diversas normas e especificações técnicas, tanto do Fórum Brasileiro de TV Digital quanto da ABNT. A gente aí tem mais ou menos a lógica de distribuição desses set-top box. Em grandes números, a gente tem por volta de 11% das famílias do Bolsa Família localizadas nas regiões que vão ser desligadas em 2015 e 2016, 12% em 2017 e 75% em 2018, ou seja, tem uma concentração muito grande dessa distribuição de conversor no último ano, em 2018. Como eu disse, 360 dias antes começa a campanha de divulgação na TV aberta de símbolo e tarja, começa com 3 inserções diárias, vai avançando até chegar a 18 inserções e a contagem regressiva fica fixa. Faltando 2 meses, então essa contagem fica fixa na maior parte do tempo no canto superior da tela, e isso permite que o consumidor saiba exatamente. Senador, eu já estou concluindo. A central de atendimento já está funcionando, ligação gratuita, funciona 24 horas, 7 dias por semana, o número é o 147. E o site também está funcionando, tem uma série de informações importantes que podem ser acessadas por qualquer pessoa, vocenatv-digital.com.br. E, como eu disse, a condição para o desligamento, que 93% das famílias dos domicílios da localidade tenham acesso à TV digital, que significa ter uma televisão que já seja capaz de receber essa TV digital, principalmente essas televisões de tela mais fina, com uma antena UHF, principalmente em algumas localidades, para pegar todos os canais, a gente precisa de uma antena UHF e VHF, e
uma televisão mais antiga com um aparelho de conversor à parte, também com uma antena. Isso vai propiciar a esses telespectadores a assistirem à TV digital. Como elementos críticos finais, como mensagem final que eu queria colocar, são dois os elementos que a gente enxerga como muito, muito críticos para o processo, que precisam ser bem endereçados. Um é o planejamento bem feito. Isso a gente tem se esforçado para fazer um planejamento em todos os níveis, tanto no GIRED quanto na própria EAD, o Ministério das Comunicações também e a Anatel nas competências específicas que lhe competem, e também um processo de comunicação muito bem feito. De todas as experiências internacionais que a gente teve a oportunidade de conhecer profundamente, a gente conversou muito com o México, conversamos muito com o Japão, conversamos muito com Estados Unidos e Europa, e de todas as experiências de sucesso tem uma comunicação bem feita. Todas as experiências que não foram tão bem sucedidas, houve alguns problemas graves de comunicação. A gente tem como exemplos de experiências muito bem sucedidas, o Japão principalmente, e o Reino Unido, e a gente tem experiências que não foram tão bem sucedidas como a dos Estados Unidos e a primeira tentativa de desligamento do México, que também foi problemática, e depois eles tiveram que rever todo o processo e reformularam toda a estratégia, também baseada nesses dois itens, planejamento e comunicação. Bom, senadores, é isso, e espero um debate.